Pessoalmente, você esteve com ele quantas vezes? 2. 2 vezes. 2 vezes. A primeira, quando? A primeira foi 2014. É uma história bem mais interessante que a segunda para chegar. Sim. Né? Não falo do evento em si. 2014, eu estava me preparando para ir para a Espanha fazer parte do meu doutorado. E daí eu escrevi uma carta em português para o Bento XVI e mandei. Chegou no final do ano, aquele meu tio morreu. Vale contar a história, como eu disse. Morreu, e nesse ínter eu recebi uma carta daquelas de Secretaria do Estado, dizendo para o Santo Padre, recebeu a sua carta, a carta protocolar. E eu disse, mas um pouquinho antes disso, eu tinha escrito uma carta em alemão para ele. Disse, vou tentar mais uma vez. Só que quando chegou a carta em português da Secretaria de Estado, eu associei a segunda carta, não a primeira. Só que eu escrevi uma carta em alemão. E essa carta chegou. A outra não. Eu fui para a Espanha, eu estava lá 2 meses, em fevereiro, perto do meu aniversário, minha esposa foi me visitar, aproveitou para fazer um passeio, fomos a Roma. E eu lembro que eu andava do lado ali do Vaticano, primeira vez, assim, estou aqui no Vaticano, mas triste porque não tinha visto o Bento XVI, triste, não sei o quê, nananana. Aproveitei Roma, mas aquela coisa assim, pá, não estou aqui tão perto, ele está atrás do muro, aquela coisa. Voltei para a Espanha, poucos dias depois, março, comecinho de março. Como nós estamos agora. Está fazendo aniversário esse evento. Eu ia à missa na clínica da Universidade de Navarra, voltei certo dia, abro o meu e-mail, Monsieur Genswein, Georg Genswein, o secretário do Papa. Mas eu gelei de cima a baixo. Por que o Genswein está me mandando um e-mail? Eu abro, ele me mandou um e-mail com a carta que o Papa Bento XVI tinha mandado. Santo Padre recebeu sua carta e a carta dele, não sei o quê, você pode ser recebido com a sua família no dia tal, dia 10 de abril de 2014. Nossa. Eu quase infartei, eu comecei a andar pela casa assim, sempre de que nem aquele, a referência está ficando velha, aquele esquilo do filme Sem Floresta, que ele toma um refrigerante e fica... Eu sei. Eu fiz a mesmíssima coisa. E daí eu tava com um colega do... Isso você conhece bem, né, amor? Esse desenho, Sem Floresta, né, amor? Eu fiquei num nível de... Eu já sou agitado por natureza. Daí tinha um amigo peruano, da Costa Rica, eu morava lá com hispânicos, né? E... Fiquei assim, liguei para minha esposa, ela chorou. Naquele mesmo dia, ela contou para minha sogra desse evento. Sogra é uma ótima pessoa, mas é surda como uma porta. Esquecida. Nossa, uma porta. Minha sogra. Eu nunca tinha visto isso. O que a gente fala para ela, ou ela não escuta, ou ela não entende, ou ela entende errado. Nossa. Ou ela ignora. Mas ela... Daí quando minha mulher contou assim... enquanto vocês estavam fora, chegaram umas cartas pro Rudy. Ela pegou uma carta no correio, enfiou no meio da conta d'água de luz, colocou numa caixa de sapato e guardou a caixa de sapato. Ai, meu Deus. Por mais de 2 semanas. A carta que o Bento XVI tinha me enviado chegou na minha casa. Só ficou na casa de correio em semanas de chuva. Ficou, acho que, semanas. Eu acho que pelo menos umas 2 semanas. Porque eu acho que deu 1 mês desde que a carta chegou e até que eu fui recebê-la. Ficou na caixa de correio. Graças a Deus, a carta foi para a Nunciatura. A Nunciatura colocou um segundo envelope. Ai, meu Deus. Por isso ela não molhou tudo, porque ela manchou. Sim. Daí minha esposa foi ver, estava lá a carta do Bento XVI jogada entre as contas. Minha sogra nunca me entregou, dizendo exatamente o que dizia a carta o e-mail. Daí eu peguei no pé da minha sogra. Tanto que no início do livro eu conto isso. Eu faço uma brincadeira com a minha sogra, Dona Zilda, querida. Daí fomos para Roma, em abril, chegamos lá, a Porta Santana, daí fomos recebidos pela Guarda Suíça e fomos levados de carro pela Guarda Suíça até o mosteiro onde ele vivia. Olha só. Daí, chegando lá, fomos recebidos por uma das Memórias Domini que cuidava dele, ficamos na antessala. Memórias Domini? Memórias Domini, que são as mulheres consagradas da Comunhão e Libertação. Tá, entendi. São leigas consagradas, vamos dizer assim. Comunhão e Libertação. É do padre Giussani, italiano. Sim, eu conheço. Tem uma cantora portuguesa de um conjunto português chamada Simplos, a Girão, não sei o quê, que ela é da Comunhão e Libertação.
Muito forte. Muito É muito forte. Que não tem muito a ver com teologia da libertação. Não tem nada a ver. É isso, é o nome, que é comunhão E e tem uma libertação. história, e tem uma participação importante na história do Bento XVI, porque eles ajudaram a publicar na Itália a revista Comune, que o Bento XVI fundou quando foi um dos fundadores. Sim. Tanto que o cardeal Ratzinger fez homilia no funeral do fundador, Giussani. Muito conhecido esse homilia. Sim. E daí quando eu cheguei lá, eu lembro que vi o quadro que o Papa Francisco deu para ele. Sim. Tinha um quadro de Santo Agostinho com a criança na praia, então coisa muito simbólica. Olha! Daí subimos eu disse que é o toque ratzingeriano na decoração. Daí subimos por um elevador e a Memórias Domini assim, o Santo Padre está um pouco doente, está um pouco debilitado, a voz está um pouco fraca, então a audiência tem que ser um pouco curta. Então era uma conversa, nenhum secretário dele estava. Fomos minha esposa, meu filho pequeno, eu e o Papa. Quando abre a porta, isso eu conto sempre do mesmo jeito, mas quando abre a porta ele todo de branco, parece um anjo. Nossa! Mas aquilo me deu um calafrio, me deu uma sensação. Eu não sou de ficar nervoso assim em situações, mas eu estava completamente assim, parecia que eu tinha bebido. A minha esposa não disse uma palavra, nós chegamos, daí beijamos a mão dele, entregamos um presente, e ele fazia um ano da renúncia, né? Ele estava muito debilitado. Então eu entreguei um presente e ele começou a levar até a mesa. Primeiro ele fez uma pergunta em alemão. Sprechen Sie Deutsch? Você fala alemão? Eu perguntei em italiano se poderia falar português, de tão nervoso que eu estava. Eu sempre digo que começou como Babel, terminou como Pentecostes. Porque todo mundo se entendeu. E daí, entrando na outra conversa, eu já falei italiano, eu já estava mais sereno, já estava mais em casa, vamos dizer assim. Daí Você fala italiano e alemão? Falar ainda é muito ousado. Estudo, leio, entendo, mas ainda falar com aquela fluência ainda não entendo. Ele perguntou se falava... mas eu entendi perfeitamente a pergunta, e daí perguntei em italiano se eu podia falar em português, porque eu estava num nível de nervosismo que eu não sabia nem se eu ia saber falar português. Ainda mais falar. Eu disse assim, não vou usar. E daí ele falou italiano, e eu falei em português. E daí ele começou a levar o vasinho de flor, uma flor e outra coisa, assim, que a minha mulher escolheu, e ele começou a arrastar o pé, assim, daqui ali, ó, na mesinha, e aquilo começou a demorar, porque ele estava muito debilitado. Ele estava com uma franciscana marrom, e sem mentira, não estou exagerando, ele estava com uma batina branca, e eu conseguia ver os ossos das costelas na batina atrás, de tão magro que ele estava. Nossa! Totalmente curvado, e ele não era baixo, ele era um homem relativamente alto, eu diria assim. Eu sou mais alto, eu era mais alto que ele, naturalmente, mas ele estava muito curvado. Daí eu perguntei, santidade, eu posso lhe ajudar? Daí eu peguei, ele me entregou o presente, eu levei até a mesa e ele foi arrastando o pezinho. Daí me mandou sentar no sofá, sim, eu aqui no sofá e ele aqui assim, ó, joelho no joelho. Nossa! E ele começou a olhar para mim e começou a me fazer perguntas. O que ele perguntava? Coisas totalmente ordinárias, Você lembra? Que eu fazia. Sim. Aí o mais impressionante, eu mandei uma carta para ele, que foi que... Na carta eu dizia algumas coisas. A primeira que os textos dele foram muito importantes para minha vida. 2 textos. Primeiro, a Deus Caritas Est, falando do amor como centralidade do cristianismo, e a sua trilogia Jesus de Nazaré. Porque eu fiquei muito tempo de seminário. Sim. E agradeço a minha diocese, agradeço a Deus, agradeço a congregação. Não seria quem eu sou, assim, em termos de cristão, de vida, de experiência, se eu não tivesse passado pelo seminário. Mas, como todo seminário, tem as suas dificuldades. E o meu tinha, como eu disse, algumas particularidades que eu sentia muito. E daí eu disse na carta uma coisa que era a minha percepção, que o futebol era mais importante que o rosário, por exemplo. Eu usei essa expressão na carta. Então, voltando para Jesus de Nazaré. Então, nessa experiência de seminário, isso me aridificou um pouco a espiritualidade. Daí, quando eu li o primeiro volume de Jesus de Nazaré, eu lembro que eu já tinha saído do seminário, ainda não estava muito firme no meu discernimento vocacional, que depois se afirmou por obra e graça de Deus. E eu lembro que eu estava lendo de madrugada. E eu não conseguia parar de ler. Chegou uma hora que eu estava em pé lendo. Chegou uma hora que eu me dei conta que eu estava dançando lento. E eu não sou homem de dançar. Quando eu percebi, eu estava dançando. Eu estava efusivo. Sim. E eu só pensava, meu Deus, mas esse Jesus? E eu só pensava, mas por que não falaram disso para mim antes? E curiosamente eu ouvi essa pergunta um tempo depois. Assim, meu Deus,
Mas tudo está interligado, assim, Antigo e Novo Testamento. Mas cadê a pregação que não diz um negócio desse? E eu efusivo. E eu contei isso para ele na carta. Esse foi um dos dados. E o segundo, eu falei da minha experiência de formação. Eu disse que em alguns aspectos eu via que o futebol era mais importante que o rosário. Daí na carta ele diz que a minha carta chegou ao coração dele, especialmente o que eu falei, Deus Caritas Est, Jesus de Nazaré. Ele diz isso explicitamente. Sim. Então ele cita a minha carta, na carta dele, não é uma carta protocolar, é uma carta pessoal. E ele usa muita expressão. O que você disse chegou ao meu coração. Em muitas cartas ele usa essa expressão quando ele quer ser afetivo. Sim. Eu fui reparando isso. É uma coisa bem... O Newman, né? O John Hale Newman, o santo, Sim. o lema dele era o coração que fala o coração. Então acho que tem uma ressonância de Isso. Newman ali. Daí voltando. Daí quando eu estava na frente dele, ele começou a me fazer perguntas. Todo mundo perguntava, o que você perguntou para ele sobre a sua pesquisa? Eu não perguntei nada. Porque o que eu preciso saber sobre ele estava nos livros. Ele queria saber de mim, da minha família, da minha vida. Olha, o nível humano. E daí ele assim, na sua carta você disse que el calcio é più importante que il rosário. Ele citou de cabeça a minha carta. Olha o nível de sensibilidade. Daí eu fui explicando as dificuldades, como nesse ambiente foi importante, né, que eu digo isso com muita tristeza. Muitos dos meus colegas ex-seminaristas, pessoas boas, eram boas, bem intencionadas, muitos não participam mais na igreja. Não digo assim, não digo nem de não ter uma vida ativa pastoral, simplesmente não põe o pé na igreja. Não tem consideração a doutrina, nada. Não vou entrar em muitos detalhes, mas tem situações mais tristes assim. Então, Bento XVI me ajudou a atravessar isso, conservando a fé. Tanto que quando eu saí do seminário, entrei numa crise vocacional, que se resolveu só em 2009. Um dia eu padecia, não sabia se voltar para o seminário. Um sábado de tarde, no pior ano da minha vida, meu pai tinha infartado, tinha dado um problema no carro que eu comprei. Eu acordei no sábado de tarde, abri os olhos e disse, esta é minha vida, eu vou vivê-la. E nunca mais tive dúvida. Eu digo, Deus tirou com a mão a dúvida. Então, só para dizer, ele me ajudou a fazer esse caminho, porque nesse processo eu nunca tive dúvida da minha pertença à igreja. Assim, a fé da gente é vacilante como de todo mundo, mas assim, nunca esteve em dúvida de dizer assim, ó, deixei de seminário, vou deixar a igreja. Não, tanto que reencontrei o meu lugar. E foi, eu digo isso, isso foi, Deus usou de Bento XVI para isso. Seus textos, me levando ao essencial da fé. Voltando ao primeiro encontro, para ser um pouco mais sintético. Quando terminou a conversa, durou meia hora. Caramba! Foi uma conversa de meia hora. Daí no final, fomos bater foto, a foto tá lá para testemunhar isso. Se você procurar agora, você vai encontrar essa foto exatamente embaçada, a minha foto dele. Quando eu fui bater a foto com ele, minha esposa estava com o bebê no colo, meu filho Bento José, ele olhava para o Bento José e dizia, Benedetto Giuseppe. E daí, ele beijou meu filho 2, 3 vezes na testa. Daí, na hora de bater a foto, a minha esposa, a Renata, bateu a minha foto com o Papa com o bebê no colo. Então, ela saiu meio tremida. Ah, entendi. Eu me aproximei do lado do Papa, disse assim, eu sempre brinco, né? Brasileiro é folgado, né? Já chega assim, né? Abraçando. Eu disse assim, é um Papa, alemão, tá velhinho. Eu não vou chegar encostando. Isso. Eu fiquei um palmo longe dele na hora de bater a foto. Ele sentiu e ele pegou, se aproximou, daí encostou em mim. Tá. Você vai vendo nesses pequenos gestos. Chegou na hora da minha esposa, eu fui bater a foto dela, que é a melhor caminho, diga-se de passagem. E daí, ele começou a procurar, o Bento XVI, a mão do meu filho para sair de mão dada com o bebê. Olha que coisa linda. Então ele ficou procurando, só que ele estava olhando para mim. Ali eu percebi, e sabe que ele era cego do olho esquerdo. Ah, não sabia. E exatamente nós estávamos do olho esquerdo. Nós estávamos do lado esquerdo. Então, provavelmente, ele nem estava enxergando direito. Ele só estava com a mão no ar. A minha esposa viu que ele estava com a mão no ar. Assim, deu a mão para ele. Eram os dois de mãozinha dada na foto. Então, lá, os dois de mão dada. Daí eu bati a foto. Daí, no final, ele perguntou quanto tempo estava em Roma, não sei o quê. Deu a benção. Nós saímos. Eu saí. Flutuando, assim, né? Então, ali eu vi toda essa sensibilidade, essa humanidade. E a segunda vez, daí foi em 2018. Daí já foi com um grupo um pouco maior, eu mediei também a ida. Custamos a conseguir, assim, levou tempo. Daí eu levei uma editora comigo, alguns representantes de uma editora comigo. E, ocasionalmente, nós fomos junto com o Cardeal Damasceno. Sim, eu vi a foto também. E daí foi essa foto do banco. Ele estava melhor de saúde na segunda vez? Não estava. Na verdade, a voz dele era praticamente inaudível, ele já tinha perdido a voz. Ele só sussurrava. Não dava a entender absolutamente nada que ele falava, mas tanto que ele entendeu isso como uma provação, né?
que ele foi um homem da palavra, né? É. Daí no final da vida foi ele tirado da palavra, né? Nossa. Mas tem uma coisa que eu acho extraordinária. Primeiro que ele estava muito debilitado. Eu olhei assim, eles pediram para que a gente ficasse junto da Gruta de Lourdes, mas eu vi ele sendo carregado pelo motorista lá, tipo um carrinho assim de golfe, né? Mas onde ele andava, ele foi colocado no banco, ele foi tirado do banco porque ele não tinha mais mobilidade. Mas tudo com muito cuidado, muito zelo, claro. Daí ele foi colocado no banco, daí nós fomos pouco a pouco indo para frente dele. E daí nós fizemos uma meia-lua, minha família, porque eu não tinha só a Beatriz, que é a minha última filha, eu tinha 3 filhos, minha esposa e eu no meio. E daí tinha alguém batendo fotos. Se você olhar, eu tenho uma foto do Ben 16 olhando para cada membro da minha família. Então ele não podia falar, mas ele olhou para a Luísa, que era uma bebê, olhou para o Lucas, olhou para o Bento, olhou para mim e olhou para minha esposa. Nossa. Um olhar demorado para cada um. Uhum. Isso até me comove. Então, assim, ele deu tudo que ele podia dar. Daí eu falei, apresentei os meus livros, tudo, agradeci, tudo que ele... Eu lembro que o Bento José, meu filho, ficou mexendo nele, a primeira coisa que ele perguntou assim, ele é tão molinho, né? Porque o Pablo falando e o meu filho mexendo na mão, né? Colocando a mão na mão, né? Mexendo na mão dele, assim, ele é tão molinho. Mas ele era um cristal, assim. Você tinha medo de tocar, porque pode quebrar uma parte dele a qualquer momento. Porque, de fato, ele chegou num ponto de fragilidade, assim, extremo. Mas, assim, mas todo mundo muito comovido. No final, ele deu a bênção. Mas foi, assim, um encontro que nós falamos, ele sussurrou, e fomos embora assim. Quando você fala que ele respondia e-mails... Não, o secretário respondia os e-mails. Sim. Porque daí na carta eu pus meu e-mail, coloquei meu telefone, meu e-mail, não sei o quê. Não, mas sobre o dicionário, por exemplo. Daí o dicionário, daí o secretário me respondia os e-mails. E primeiro, daí quando ele mandou a carta, porque do Ben 16 eu recebi essa primeira carta, depois recebi um cartão de Natal, na época, assinado por ele, e depois recebi essa carta prefácio. Daí, quando eu pedi, eu já tinha um e-mail por causa dessa vez, daí eu me comunicava com ele por e-mail, como o Sr. Genswein. E daí, quando o Papa escreveu o prefácio, eu pedi ele assim, o Santo Padre vai escrever, mas precisa de um tempo, ele pediu um tempo para... Porque daí eu mandei um projeto, ele chegou a ver o dicionário, mas não impresso na edição original. Eu estive em Roma há 2 anos. Mandou tipo uma boneca, por exemplo. Eu mandei tipo mandei encapar capa vermelha, douradinha e tudo, e fiz que chegasse até ele. Então ele viu o dicionário pronto. Em qual idioma? No inglês, o idioma original. E viu o prefácio dele lá, já traduzido. Daí o secretário dele, o Genswein, me mandou por e-mail, sem assinatura, claro, né? Para eu já começar a tradução. E depois chegou por carta o original, que eu tenho guardado, tudo, assinado por ele, Ben 16. E esse dicionário, a previsão de sair, mais ou menos? Eu espero que a versão em inglês saia no segundo semestre e em português também, porque eu mesmo vou fazer a tradução. Que maravilha. E a ideia é fazer uma edição no segundo semestre.